ou junturas, né? Podem ser definidas como local de conexão entre 2 ou mais ossos, né? E hoje a gente vai receber aqui um ortopedista, tá? O Tobírio Pereira. Ele tá aqui para tirar todas as nossas dúvidas, né? Sobre as principais funções, movimentos, o corpo, tudo isso e muito mais. Se você quiser mandar sua pergunta a partir de agora, já faça a sua pergunta. 981733660. Anota esse número agora. 981733660, tá bom? Fiquem à vontade para fazer a sua pergunta. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao nosso Manhã da Gente de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre as nossas articulações. Quais são os tipos de articulações que existem? Muito bom dia, Marília, ouvintes da TV Arapuã. A gente tem várias articulações em si. A gente considera articulações, a gente chama articulações de carga, como, por exemplo, os joelhos, tornozelos e os pés, e articulações que têm maiores movimentos, requerem maior mobilidade da gente, que a maior delas é o ombro. Então a gente difere, a gente vai diferenciar porque a partir daí vão acontecer os problemas, né? As lesões e os comprometimentos. Então a gente diferenciando esses dois tipos de solicitação dessas articulações é que a gente vai direcionar. E também a partir, já adiantando, a partir da idade. Uma coisa é a gente avaliar o paciente, a gente chama as articulações imaturas, né, na criança, no pré-adolescente. Outra coisa é a gente avaliar o paciente atleta ou adulto jovem e a articulação da terceira idade, né? O paciente acima de 65 anos, que a gente já considera isso uma articulação degenerativa. Que um pouco mais frágil, né, doutor? Isso, é um osso mais frágil e é um processo natural, não é verdade? Então a gente diferenciando esses tipos de articulações e a localização e se é área de carga ou não, a gente vai definir uma melhor qualidade de vida para o paciente. Uma pessoa muito pesada, né, digamos assim, quais são as chances dela fraturar algum tipo de articulação, principalmente nas partes inferiores? Isso. Voltando para a área que a gente atua, que é basicamente joelho e cirurgia do joelho, a cada quilo que a pessoa aumenta 4 vezes a área de carga no joelho. Então é uma proporção de 1 para 4. Né? Associado a isso, atividade física, exercícios diários que envolvem grandes flexões do joelho, aí isso vai gerar um aumento, um desgaste muito acentuado dessa articulação, especificamente do joelho. Então o peso é um fator realmente, é um vilão nesse sentido, é um fator que vai agravar bastante o aparecimento dessas lesões de maneira precoce. O que a gente tem observado no consultório é que pessoas jovens, muito jovens, que não é para ter aquele tipo de lesão naquela idade, já está apresentando, fazendo atividade física de maneira errada, não orientada, associada a um sobrepeso, até mesmo obesidade, e chega com essas lesões já numa idade tão jovem. Nós temos quantas articulações do corpo, doutor? São inúmeras articulações. São várias, né? São inúmeras. Para você ter ideia, a coluna vertebral em si, né, ela tem uma quantidade... São inúmeras articulações. Então, desde o joelho com a articulação enorme, o quadril, até as falanges é uma articulação. Então, o tamanho dela, como eu falei, a dimensão, mas a característica é a mesma. É promover mobilidade, seja grande ou seja pequena. Existe aquela que é a mais importante, tipo assim, olha, a articulação mais importante, eu acho que é essa. Tem não tem. Para aquele determinado tipo de função. Por exemplo, como eu falei, o ombro, a articulação que tem maior mobilidade, é com o ombro que a gente faz a maior quantidade de movimentos. Mulheres... Eu achei que já era as pernas, assim, né? Porque né, a gente fica em pé, às vezes senta, ou anda, caminha, corre. Aí é pra... Eu já achei que era mais essa questão de joelho, né? O joelho especificamente a área de carga. Então o que é que acontece? A principal queixa do paciente que chega no consultório não é a deformidade, é dor. Eu costumo dizer, se não for dor, ele não procura o ortopedista, ele não procura atendimento. Não é deformidade, não é inchaço, não é dor. Então o paciente ele não aguenta porque está malhando demais, ele não aguenta porque está andando demais e aí se queixa de dor. Então dentro dessa, não tem assim uma articulação mais importante, a mais importante. Existe a função para a qual ela desempenha. No caso do joelho, é uma área de carga associada com quadril, tornozelo e pés, que forma um grande eixo mecânico associado com
a coluna. Então é tudo interligado. Não adianta a gente achar que uma coisa... Né? As articulações, elas são interligadas e trabalham em conjunto. O que afeta o nervo ciático, doutor? Porque muita gente, às vezes, tô com dor, não consigo andar direito, tô com problema devido à hérnia de disco, alguma coisa na coluna que afeta essa parte ou não? O ciático é um grande nervo que sai da coluna e muitas vezes ele está inflamado ou ele está pinçado a nível da coluna lombar, porque entre uma vértebra e outra a gente tem os discos intervertebrais. E aí o que é que acontece? Esse disco, ele hernia, ele sai. E quando ele sai, ele toca a raiz do nervo. Esse grande nervo que emite ramificações. E quando toca, aí começa justamente a que a gente chama dor ciática, né? Esse nervo, ele fica inflamado, aí o paciente tem muita dor nas costas, dor lombar, e muitas vezes essa dor é acompanhada com dormência, com formigamento nas pernas, né? Podendo chegar até os pés. E qual é o tratamento mais adequado para se fazer, para quem tem esse tipo de dor? Inicialmente é o tratamento clínico, né, com anti-inflamatórios, analgésicos, fisioterapia analgésica, individualizar cada paciente, porque tem pacientes diabéticos, tem pacientes hipertensos, enfim. Então não adianta generalizar o atendimento. O atendimento tem que ser realmente um atendimento um atendimento individualizado. Mas inicialmente é um tratamento clínico para tirar o paciente de uma crise. Né? Sempre é assim, tirar um paciente de uma crise. Tirando o paciente de uma crise, depois faz-se a manutenção, então, o tratamento daquilo que evidentemente está causando, está gerando aquela dor para não ter recorrência. Porque quando a pessoa não... tem gente que tem esse nervo ciático e tal, não consegue nem andar direito. Toma remédio e nada. Agora, a tal da injeção é tiro e queda, né? É porque os medicamentos injetáveis, eles agem de maneira muito rápida, não é? Seja intramuscular ou então medicamentos, quando se vai para o hospital, que o médico passa medicamento na veia, eles agem diretamente já no organismo. Diferente de comprimidos que eles requerem um tempo maior para ter uma ação. Existem casos que, mesmo com injeção não tem muito jeito? Existe. Existem casos que realmente... um pouquinho a dor, mas ainda tá. Existem casos que o tratamento clínico não resolve. Aí existem hoje tratamentos com infiltrações, né, na coluna, com determinados tipos de tratamentos alternativos em si, que não só a fisioterapia convencional, mas como, por exemplo, a osteopatia, o próprio Pilates como tratamento de manutenção, tratamentos que a gente chama não farmacológicos. Agora, os mais agressivos partem de infiltrações e, em último caso, cirurgia. Cirurgia, né? Caso a pessoa não consiga. Vamos lá, temos pergunta. Sinto dor no joelho esquerdo, normalmente, ao me levantar quando estou sentado. O que pode ser? Ao me levantar quando estou sentado. Bom, o que pode ser, doutor, essa dor de joelho, né? É porque, assim, é muito clínico também. Isso, né? Pode ser. Pode mas, ser. Assim, pode ser que seja o quê? Exatamente. Tem que avaliar, como a gente acabou de falar, o peso, se o paciente é sedentário, se o paciente tem algum grau de encurtamento da musculatura que está gerando isso, se ele tem uma rigidez articular já prévia. Então acontece demais isso, essa queixa desse paciente aí, ele é uma queixa frequente mesmo. Doutor, eu estou sentada, de repente, quando eu me levanto, é muita dor. Então, quando a gente vai avaliar, fazer uma história clínica bem feita, a gente vai ver que tem algo que está gerando essa rigidez, e o exame físico, ou encurtamento de algum músculo, ou o paciente é sedentário e começou de maneira muito rápida a fazer uma atividade física, né? Então, avaliar essa questão, mas é uma questão bem frequente. Então, pode ser vários problemas, como encurtamentos, uma artrose inicial que esteja iniciando, que esteja já começando aí no joelho, enfim, aí avaliar cada caso mesmo. É normal esses estralos? Bom, os estalos, né? É uma das queixas que também chega no consultório, os chamados estalidos ou crepitações. Esses estalidos ou crepitações é devido a uma não acomodação das articulações, especificamente da patela, que é a rótula, né? Que ela não está se encaixando corretamente na hora da movimentação. Então começa a ter esses estalidos, e aí a turma hoje muito empolgada com a academia, com crossfit, com tudo isso, começa a fazer errado, começa a aparecer esses estalidos e não procura o atendimento precoce. E aí segue com lesões irreversíveis. O grande problema das lesões cartilaginosas
que são lesões irreversíveis. O tecido cartilaginoso ele não tem capacidade regenerativa. Eu já fiz muita fisioterapia para o joelho, né, quando eu era mais nova. Eu acho que eu jogava, né, então, devido às vezes às quedas, às pancadas que você caía, então, eu acho que eu fiquei com algum probleminha. Hoje eu sou limitada, né, tipo fazer agachamento, ou qualquer tipo de atividade eu sou limitada, eu faço até o meu limite. Passou dali, se eu descer mais, meu filho, não sobe mais não. Aí eu acho que ainda fiquei com um pouquinho de resíduo. O médico fazia assim, olha, tire o salto. Eu digo, pronto, o senhor quebrou minhas pernas agora. O senhor quer que eu tire o salto? Então eu prefiro fazer a fisioterapia. Eu fazia tanto para me tirar o salto. Já viu isso? Coisa de mulher, né? Não quer descer do salto. É verdade. Mas o salto é um dos vilões também, né? Também um dos vilões porque aumenta também um pouco a área de pressão do joelho. A gente tem que entender que o joelho é uma parte do eixo da gente de carga, né? Composto pelo quadril por toda a estrutura. Quando aumenta o salto, aumenta mais essa pressão nesse eixo. E aí, associado a isso, principalmente as mulheres, aí chega do trabalho, vai botar roupa para academia, quando chega na academia, dependendo, tem que fazer o exercício correto, porque senão, fazendo errado, vai piorar mais ainda a situação. Exatamente. O bom é ter um personal, um acompanhamento. Vamos lá, gente, ó. Coloca aqui mais uma pergunta. Bom dia, moro no Valentina, minha mãe tem escoliose. Qual o melhor tratamento? Fernanda. Certo. Escoliose é quando a coluna começa a ficar, como a gente chama, né, no linguajar popular, ela começa a ficar torta, não é? E aí, como é a mãe dele, então deve ser uma pessoa já de mais idade. Então, existem vários tipos de escoliose. Tem a escoliose da criança, tem a escoliose do adolescente e tem a escoliose já da pessoa de mais idade. Tem que avaliar o grau dessa curva e se essa curva está aumentando. Porque também existe tratamento clínico inicial, passando por outros tipos de tratamento, até, por último caso, ser o tratamento cirúrgico. Maravilha. Continue mandando sua pergunta aí para o nosso WhatsApp. Eu vou para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho eu volto aqui com mais esse assunto, tá, gente? É rápido.